Recentemente perguntei se queriam uma sessão de perguntas e respostas e, sinceramente, vocês enviaram ótimas perguntas. Então, aqui estamos. Se quiserem que essa sessão continue, deixem suas perguntas nos comentários. E quando juntarem mais perguntas, eu faço outro vídeo. Quais são os objetivos gerais e específicos do canal Laneta? Eu sou o Vimpel, não é o meu primeiro canal. Eu já tive vários antes, mas este nasceu de uma observação. Como ultimamente, tem um monte de influenciadores fazendo podcasts, trazendo soldados, fuzileiros navais, policiais, até mesmo bandidos, e repetindo as mesmas histórias várias e várias vezes. E muitas vezes acontecia que essas histórias que deixavam nos comentários de todos esses vídeos eram histórias ainda mais pesadas do que as do próprio podcast. Relatos reais e pesados que mereciam. Ninguém dava voz para elas, nenhum criador se dava ao trabalho de contá-las, e muitas vezes é ruim quando ninguém te escuta. Um dia eu decidi fazer isso, comecei a pegar essas histórias dos comentários e narrá-las em vídeo. Depois publiquei meu e-mail e foi aí que começou a enxurrada de histórias. Recebi e-mails de soldados, marinheiros, policiais de todos os níveis e com o tempo começaram a chegar histórias de sicários, motoristas, entregadores, gente comum. Eu não duvido do que me mandam, mas acontece que muitas vezes me enviavam fotos, evidências, até notícias para comprovar o que contavam. Às vezes não eram histórias deles, mas dos pais, irmãos, tios ou vizinhos também. Nem sempre mandavam pelo Gmail, às vezes era pelo Facebook ou Instagram. Para dar mais força, comecei a acompanhar as narrações com imagens reais de militares e policiais. E aconteceu uma coisa muito louca. Com frequência, alguém comentava que havia aparecido no vídeo, dizendo ser o de certo minuto e segundo. Das histórias que me mandam, nem sempre, mas às vezes eu modifico ou altero por segurança. Às vezes também crio histórias baseadas em notícias ou músicas para variar, porque muitas vezes acontece de quem manda suas histórias dar detalhes. São tão precisos que me assustam, então prefiro alterar alguns detalhes para proteger todos. No início do canal, pediam para eu tirar o vídeo do ar ou mudar alguns detalhes. Mas fora isso, as pessoas começaram a se conectar. Em pouco tempo eu já estava postando 4 ou 5 vídeos por dia e quando percebi, já éramos 100 mil e quando olhei de novo, já éramos 150 mil. Às vezes eu até ficava pálido e hoje já somos 300 mil. Inclusive um influenciador militar com mais de 1 milhão de inscritos começou a fazer exatamente isso. E a real... Eu não tenho nenhum problema. O sol nasce para todos. Se ele está fazendo isso, é porque estamos no caminho certo. Qual foi a história mais pesada que você já leu, Laneta? Tem várias histórias que foram bem pesadas. Histórias que até hoje eu não sei se devo publicar, mas vou dar um pequeno spoiler de uma que ficou marcada para mim. Foi em Tamaulipas. A história foi enviada por um rapaz que é de lá. Essa pessoa disse que tinha um irmão, os dois eram pedreiros e conta que ganhavam bem, tinham um trabalho estável. Viviam com a mãe doente e aos poucos quem os contratava deixou de falar com eles. Ficaram sem trabalho e com a necessidade batendo a porta. Por meio de um amigo em comum, decidiram se juntar ao cartel do Golfo. Eles não eram pistoleiros nem chefes, o trabalho deles era simplesmente fazer a função de olheiro. Avisavam sempre que passavam a Marinha, o Exército ou os federais, mas não avisavam sobre os municipais ou estaduais, pois já tinham um acordo e sabiam o que ocorria. O irmão mais novo manda na história. Ele conta que um dia, por descuido, por pura falta de sorte, escaparam 4 viaturas rápidas da Marinha e um blindado IBAN, perseguindo um dos principais chefes dos meros bons. Pegaram eles e, em resposta, mandaram chamar para saber quem diabos tinha falhado. E aí o irmão mais velho assumiu a culpa. Na frente de todos, até do irmão mais novo que narra a história, começaram a cortá-lo com facão de baixo para cima. Ele conta que ainda às vezes acorda gritando à noite, que esse momento o persegue. Antes de tudo acontecer, o irmão mais velho dele gritou para ele: Não olha, mano. Mas obrigaram ele a olhar, obrigaram ele a ver o que faziam com o irmão, para que entendesse o que aconteceria se ele também deixasse escapar alguma coisa.
E o mais foda de tudo foi quando ele contou que depois disso teve que voltar para casa e contar para a mãe o que fizeram com o irmão dele. Imagina isso. Explicar isso para uma mãe doente. Você pensa em postar mais histórias, mas relacionadas a algo mais engraçado? Algo tipo aquela do Eu, a Chaca? Sim, eu adoraria postar mais histórias assim. E não é a primeira vez que eu fiz isso. Anteriormente, já postei histórias parecidas, com esse toque mais engraçado, como a de Oaxaca. Para falar a verdade, histórias como essas acontecem com mais frequência do que a galera imagina. Dentro das Forças Armadas, por exemplo, tem a história do cabo ou a dos 3 soldados que estavam ficando com a mesma garota. Essas também foram ótimas. Esse tipo de relato serve para aliviar um pouco a intensidade entre tantas histórias pesadas. Eles dão variedade ao canal e também mostram esse lado mais humano, mais cotidiano, que também se vive lá dentro. Se você recebesse um e-mail muito longo, mas que é bom, como você resumiria, mas sem perder o contexto? Sim, já me mandaram relatos bem longos, e quando isso acontece, para ser sincero, eu não gosto sempre de resumir, porque muitas vezes se perde o impacto ou detalhes importantes. O que eu faço nesses casos é transformá-los em um vídeo longo, exatamente como me mandam. Nesses casos, reúno 3 relatos longos em um só vídeo. É algo que costumo fazer bastante, porque tem gente que, além de assistir aos shorts, gosta muito dos vídeos longos. Então, em vez de cortar a história, eu prefiro respeitá-la inteira e contá-la direitinho, para que nada do contexto ou da essência se perca. Qual foi a história que você mais gostou de ler? Sinceramente, eu gosto muito de ler todas as histórias que me mandam. Cada uma tem algo especial, algo que faz a gente pensar. Mas se eu tivesse que escolher uma que realmente gostei, seria a história de Kevin. Kevin era um menino que sonhava em ser paraquedista, mas por azar tinha um tumor na cabeça. A história dele chegou à Secretaria da Defesa Nacional. A história dele trouxe essa história. Onde Razul trabalha com amanhã? Para falar a verdade, se eu soubesse que alguém da Guarda Nacional trabalha com a máfia, sinceramente, eu fingiria que não vi nada. Porque a realidade é que mesmo que a gente quisesse denunciar, não há garantia de nada. Se eu denunciasse a um superior, quem garante que ele também não está envolvido com eles? Pelo contrário, eu poderia até acabar me tornando um alvo. Nesses casos, sinceramente, é melhor se afastar não por covardia, mas para sobreviver. Porque aqui, infelizmente, nem sempre o lado bom é tão bom quanto parece.